A encarnação do eu. Que impulsos podem ajudar as crianças de maneira especial nesta difícil transição? O que lhes dará a força através da qual possam se desenvolver rumo ao novo? Apontaremos agora 3 imagens que podem nutrir as experiências espirituais das crianças, especialmente se as acompanhamos apropriadamente com nossos próprios pensamentos e sentimentos. A criança vivencia seu próprio campo do eu, por estar separada do mundo. Nesta experiência, entretanto, repousa algo quieto, profundo, especial: o sentimento da imortalidade de seu eu. A vivência da história bíblica, da criação, confirma a sensação interior da criança de que Deus criou o ser humano. Um elemento divino poderá brilhar em seu eu terreno quando pensa sobre esta origem divina. Num capitel de uma igreja romana, existe uma representação do tema da Gênese. Deus, o Pai, sopra o sopro da vida para dentro de Adão. O sopro que jorra da boca de Deus tem a forma de uma haste com folhas que se movimenta em direção a Adão. A flor já está no ser humano, a raiz ainda está em Deus. A planta está no ser humano, de baixo para cima. Imagens como esta, de uma planta crescendo dentro de um ser humano, se enraizando, criando folhas e florescendo, vem de antigas tradições. Isto se refere à imagem de que o ser humano traz em si uma planta, mas que esta não cresce como na natureza, e sim na posição inversa, ou seja, de cima para baixo. A planta forma suas raízes duras e fortes na estrutura dos ossos da cabeça, onde nosso pensar está enraizado. Abre suas folhas na região dos pulmões, que a permitem respirar, e suas flores, estames e pistilo, apontam para baixo. Esta noção da planta de cima para baixo pode ser entendida como a reversão das forças da vida aos 9 anos. No entanto, incapaz de entender isto claramente, a criança inconscientemente experimenta que algo que é relevante para toda a sua existência está mergulhando em sua vida. Não é raro que a criança desta idade pergunte para os seus pais se eles são realmente seu pai e sua mãe. Esta questão nasce por suas fortes experiências de si mesmas como seres individuais, que entraram na fase terrena não apenas pela família ou pela hereditariedade. Uma questão completamente diferente fica escondida atrás da pessoa a qual a criança pergunta, especialmente a questão de sua origem espiritual. E ela procura resposta, não em qualquer coisa externa, mas na esfera da religião. Um tema que alimenta as crianças como boa preparação para a transição dos 9 anos é encontrado na lenda do Cristoforos, o Foros, o gigante, que quer colocar sua grande força a serviço do mais alto. Primeiramente, serve a um poderoso rei. Entretanto, o rei tem medo do diabo, e então o Foros serve ao próprio diabo. Mas o diabo foge da cruz. Então, a conselho de um eremita, o Foros põe-se a carregar viajantes para cruzarem um riacho, trabalhando por amor ao próximo, para servir a Cristo. Então, uma noite, ele está carregando uma criança cujo peso enorme puxa-o para baixo das águas. É o Cristo criança, que assim o batiza com o nome de Cristoforos. Então ele precisa plantar seu cajado na terra. No dia seguinte, as pessoas encontram Cristoforos morto em sua cabana. Em seu cajado brotaram folhas e os botões de flores. Um tema extraordinário é apresentado por esta lenda. Ela nos mostra a força da vida, simbolizada pelo cajado em flor, que continua com a vida além dos limites da morte. A imagem indica que Cristoforos encontrou o caminho para Cristo através da morte. Esta lenda, contada para crianças no 2º ano, poderá prepará-las aos 8 anos para a transição que virá aos 9. Aos 9 anos, a criança se encontra pela vivência do eu, com o núcleo eterno do seu ser. Agora então,
pode entender a mortalidade do ser humano. Esta é frequentemente a primeira vez que, conscientemente, vê um cadáver. Assim, uma sabedoria sobre a imortalidade e a mortalidade pode viver na criança ao mesmo tempo. Entretanto, ainda não é capaz de separar estes dois reinos. É de imensa importância para toda a sua vida futura que ela possa experimentar por meio de uma narrativa como a de Christophorus, que a vida brilha mesmo na morte. Uma motivação futura pode ser entendida se consideramos as palavras de Rudolf Steiner, que, aos 9 anos, a arte serve à criança, para que, depois deste período, a criança sirva à arte. Esta virada traz a liberação das forças criativas, que até então estavam inconscientemente ativas na construção do corpo físico, mas que, a partir de agora, são usadas vagarosamente e gradualmente para dar expressão ao eu. O núcleo criativo do ser humano foi ativado, podendo revelar o espiritual através da arte. Por esta razão, o elemento artístico tem uma importância central na pedagogia Waldorf. Portanto, existem nesta idade 3 temas que a criança pode observar: a origem divina do ser humano, a luz da vida na morte e o mundo da arte. Estes 3 temas podem se transformar em 3 impulsos que unem a criança, que se sentiu desorientada nesta crise, com o pai, o filho e o mundo espiritual. Todo este processo acontece na religião adormecida da alma das crianças. Mais tarde, na vida, esses 3 impulsos, que foram implantados por volta dos 9 anos, podem gradativamente se tornar conscientes. E aí, minha gente, a gente termina aqui esse capítulo. Vamos começar a falar pontos de vista do médico da escola, o Dr. Walter Holtzapfel. E novamente convido vocês a se recordarem dos seus 9 anos. E de fato, essa é uma idade que, na minha perspectiva, eu começava a querer entender o mundo aqui e o mundo lá, o mundo na matéria e o mundo na espiritualidade. E aqui ele fala de religião, mas eu penso que independe da crença. E a criança, sim, ela acaba sendo conduzida pela crença dos pais, pela crença da família, mas no íntimo dela, ela já carrega a sua própria verdade, que depois vem à tona, e também fazendo as ligações com tudo que ela aprendeu com a família. Mas a religião aqui seria realmente no termo do religar, essa ligação com o mundo divino. Eu acho bem interessante essa parte que ele fala que a criança nessa idade ela consegue compreender ao mesmo tempo a mortalidade da matéria no plano terrestre e a imortalidade da alma. Uma coisa que eu lembrei até para comentar com vocês, a gente faz à noite aquele verso que é da cabeça aos pés, eu sou a imagem de Deus, do coração às mãos, eu sinto o sopro de Deus. E por aí vai, acredito que muitos conhecem. E aí eu ando me questionando muito sobre essa questão de ser a imagem de Deus, eu não tenho certeza de nada, e eu comentei isso com as crianças. Eu comentei o seguinte: se da cabeça aos pés eu sou a imagem de Deus, então, mas peraí, e a planta, e essa garrafa, e os animais não são a imagem de Deus? E aí o Renato virou pra mim e falou assim: não, mamãe, ele disse que nós somos a imagem de Deus, mas ele não disse que as outras coisas não são Deus, né? Tanto que ele fala que Deus eu avisto em tudo que eu vejo, né? Eu falei, olha só, a compreensão da criança, como é profunda, né? É isso, chega de papo. Bora pro próximo capítulo, pontos de vista do médico da escola. O ponto de mutação entre o 9º e o 10º ano também se manifesta em sintomas corporais. Nesta idade, de forma muito rápida, aumenta a quantidade de sangue que passa pelo coração, o assim chamado volume de pulso. Assim, o órgão que mantém a posição central dentre todos os outros órgãos aumenta sua capacidade no exato momento em que o ser central da criança, seu eu, passa por uma mudança decisiva em seu desenvolvimento. Que este ponto de mudança tenha um caráter de crise fica claro através de outro processo, o comportamento do açúcar no sangue. Só um adendo, comentei dessa oração, né, desse verso. Se alguém aqui não conhece, quiser que eu deixe aí na descrição, nos comentários,
Conta pra mim nos comentários que aí eu copio, eu pego, eu escrevo e coloco pra vocês, tá? A experiência do eu tem sua base física no açúcar contido no sangue, que é influenciado pelo açúcar na alimentação. Sabemos que certas condições de fraqueza que afetam nossos sentimentos sobre nós mesmos podem ser superadas comendo um pouco de açúcar, uma fruta doce ou qualquer outro doce. Certamente, o consumo excessivo de açúcar pode ter resultados desfavoráveis. Durante os anos da infância, o nível de açúcar aumenta proporcionalmente ao aprofundamento da encarnação do eu na criança. Esta curva ascendente, entretanto, mostra uma queda temporária exatamente na idade de 9 anos. Aqui aparece a contraparte física para essa delicada e nova experiência do eu, que precisa de suporte dos adultos e medidas apropriadas de educação. Fraqueza, solidão e sentimentos de abandono que as crianças de 9 anos experimentam são expressos também na redução temporária do nível de açúcar no sangue. Mas seria um erro concluir-se que a criança simplesmente precisa ingerir mais açúcar. Este não é o caso, pois é o açúcar que deixa de lado o processo do metabolismo nos órgãos digestivos, pois, quando o colocamos na boca, ele vai direto para o sangue. A tarefa que surge aos 9 anos não estará resolvida se neste período a criança adquire o prazer de comer muito açúcar. Isso é, intervir no metabolismo através do eu e ativar a função dos órgãos da digestão. Isso acontece quando o amido é transformado em açúcar. Quando a criança mastiga lentamente o pão, que é amido, de tal maneira que este fica com um gosto adocicado, transformando o amido em açúcar por sua própria atividade, está fortificando a sua vontade. Por outro lado, é compreensível que ela goste de doces, entre todas as substâncias que ingerimos através de nossa alimentação. Não há nenhuma que nos dê mais prazer que o açúcar, o chocolate. Por isso é importante que os educadores busquem fazer a criança perceber esta preferência. Se ela não se apoderar suficientemente do metabolismo, terá dificuldade para se tornar dona de sua própria força de vontade. Sem deixar de mencionar o fato de que o açúcar não está só nos doces, ele também está presente nas frutas e no mel. Este último tem muito mais valor que o açúcar cristalizado. O doce bem dosado poderá ajudar muito a criança de temperamento melancólico. Os sintomas das assim chamadas doenças escolares podem ocorrer a qualquer momento durante todo o período do segundo setênio, culminando por volta dos 9 anos. As crianças reclamam de dores na cabeça, no estômago, náusea, palpitações, respiração curta, chiado, tontura e fraqueza. Ocasionalmente, ocorrem ataques de febre de curta duração. As mães reclamam que os filhos parecem doentes, que estão pálidos e com olheiras. Falam da falta de apetite, nervosismo, fadiga e problemas de sono. O professor observa que as crianças ficam exaustas facilmente e que estão menos capazes de se concentrar. Estes sintomas são, muitas vezes, considerados síndrome periódica, pois têm um caráter flutuante e se alternam. Nunca ocorre que todos os sintomas estejam presentes ao mesmo tempo. A mesma criança que inicialmente estava sofrendo de dor de cabeça pode reclamar mais tarde de dor de estômago. Esses sintomas frequentemente desaparecem em pouco tempo. Pode acontecer que o médico seja chamado para atender uma criança febril, cujo problema não pode ser diagnosticado num primeiro momento. Quando no dia seguinte ele a visita, ela já está bem e, muitas vezes, em condições de voltar para a escola. Apesar da natureza passageira dos sintomas, eles precisam ser levados a sério. Sintomas abdominais podem, algumas vezes, indicar apendicite, especialmente porque esta tem seu grau máximo de ocorrência durante o segundo setênio. Outros problemas sérios, como úlcera no estômago ou a doença de Crohn, podem ser a causa básica de dores abdominais. Portanto, deve-se sempre consultar um médico. Em geral, entretanto, o segundo setênio é a idade mais saudável na vida do ser humano. Os sintomas característicos das doenças escolares são quase sempre causados por influências externas. Eles podem ser provocados por problemas familiares, lares destruídos, separação dos pais ou pela grande quantidade de deveres escolares e pressão para um melhor desempenho. Frequentemente, uma enorme estimulação dos sentidos está por trás disso, como, por exemplo, no trajeto para a escola,
tráfego, lojas, propagandas luminosas, além da televisão, computadores, cinema, rádio. Em muitos casos, a alimentação também contribui, geralmente, mais por excesso do que por falta. A ingestão dos alimentos deve ser feita em intervalos regulares e não substituída por lanches casuais entre as refeições. Aditivos artificiais e corantes devem ser evitados. A ciência não explica a verdadeira razão pela qual as crianças reagem através das maneiras apontadas acima. As pressões externas, que, de certa maneira, atingem a todos, estresse. Por isso, também não são conhecidos tratamentos específicos para as doenças escolares. Presume-se, entretanto, que todos esses fenômenos, por mais diferentes que sejam, tenham em comum uma única causa: a condição instável da criança, que encontra seu ponto máximo por volta do período crítico dos 9 anos. Durante esse período, as crianças precisam de suporte e das atitudes educacionais dos alunos, assim como de medicamentos. Rudolf Steiner indicou o ferro em várias modificações para o tratamento dos distúrbios de saúde nas crianças em idade escolar. Por exemplo, carbonato de ferro para as dores no estômago, ferro clorídrico para problemas do coração e da circulação, ferro-limão para as dificuldades respiratórias e, finalmente, ferro puro como um remédio efetivo para as dores de cabeça. Neste tratamento, o médico segue o que ocorre naturalmente no desenvolvimento da criança, cujo nível de ferro aumenta anual e gradativamente até a puberdade. Para a criança que tem sangue de camponês robusto, que vive sob condições totalmente apropriadas para o seu crescimento, o que, aliás, dificilmente acontece hoje em dia. A natureza se encarrega de fornecer o ferro necessário para o seu desenvolvimento. Entretanto, em muitos casos foram comprovados os benefícios de um tratamento adicional com ferro para diversas formas de doenças escolares. Através do fio condutor do ferro, o eu da criança atravessa com segurança a fase crítica dos 9 anos. Parte 3. Apêndices. Os meio-nós lunares. Aqui nessa parte tem várias imagens e eu vou colocar as imagens sempre no momento em que se fala sobre elas. A transição na vida humana que vimos até agora se conecta com um grande evento cósmico. É o reflexo de forças que podemos ver nos movimentos do Sol e da Lua, exatamente como no desenvolvimento da criança entre os 7 e os 12 anos. Vemos, após um período de 9 anos e um terço, que a Lua faz uma reversão na relação entre a sua órbita e a órbita do Sol, o eclipse. Ela agora intercepta a órbita percorrida pelo Sol no mesmo ponto, isto é, no meio-nó lunar, em um arco ascendente, onde havia previamente interceptado na direção descendente. A reversão astronômica, como é vista da Terra, pode ser representada como segue. A órbita percorrida pelo Sol é interceptada pela órbita da Lua nos nós, nas direções das setas, em um ângulo de 5 graus. Este ângulo foi aumentado no desenho para facilitar a compreensão. A órbita da Lua intercepta a órbita solar no meio-nó lunar, na direção ascendente e depois na descendente. Após 9 anos e um terço, 4 meses, a órbita da Lua desloca-se para tão longe que ela se move pelos mesmos pontos na direção oposta, onde sua órbita era antes descendente, agora ela é ascendente. O mesmo acontece no ponto nodal, no lado oposto na órbita solar. O nó ascendente da Lua cruza o descendente do Sol. Assim como a educação tem a tarefa de dar surgimento ao processo de crescimento na natureza anímico e espiritual das crianças, então o educador precisa conhecer e levar em conta as leis que atuam no crescimento físico. Os arquétipos destas leis podem ser decifrados no script das estrelas e nas suas conexões com a transição dos 9 anos. Deste ponto de vista, a pedagogia se transforma em uma arte que trabalha com forças e com seus desenvolvimentos humanos, levando-as muito além dos limites
estreitos da mera personalidade. O reverso na troca dos dentes. Se observarmos a troca dos dentes nas crianças, veremos que o princípio da reversão nos 9 anos também está envolvido na formação dos dentes. Podemos dizer que a imagem cósmica da reversão, que vimos no movimento da Lua, cruzando seu caminho anterior no meio nó lunar, depois de 9 anos e 1/3, reflete na organização do organismo humano como um todo, inclusive no processo da formação dos dentes. Para apoiar este processo fisiológico, Rudolf Steiner recomendou um recurso verdadeiramente efetivo: a prática de desenhos de formas. Se esta for feita em consonância com a formação dos dentes, fortificará as forças que constroem o nosso corpo. O esquema dos dentes abaixo nos dá uma visão da sequência do surgimento da segunda dentição. Os números arábicos representam a dentição permanente e os romanos, os dentes de leite. Aí ele deixa um quadro aqui a partir dos 10 anos, aí tem o número 6, tem o 5 aqui, né, no algarismo romano. Precisa dar uma analisada para entender o que ele quer dizer, vou deixar aí para vocês verem. Um exemplo concreto mostra como as forças formativas atuantes na troca de dentes podem ser inseridas para atuar pedagogicamente na prática do desenho de formas. Primeiro ano, por volta dos 6 anos, se formam os dentes de número 6. Os de número 1 são trocados na primeira série, aos 7 anos. Nos movimentos dos lados para o meio, vemos o princípio da simetria, que é também trabalhado no desenho de formas abaixo. No segundo ano, existe uma total harmonia quantitativa de dentes permanentes e dentes de leite, de cima para baixo, na direita e na esquerda. Surge a simetria cruciforme, embora ainda não tenha uma forte conexão com o centro. Terceiro ano. A simetria anterior se desfaz. Agora, as formas relacionadas à posição central surgem de maneira livre e não estritamente simétrica. Nesta idade, pode ser introduzida a escrita cursiva. Gente, na real, eu não entendi muito essas formas geométricas que eles explicam aqui. A relação dos dentes com a idade, com a forma geométrica. Se tiver algum dentista antroposófico ou quem tiver um conhecimento mais profundo, deixa aí nos comentários uma explicação, tá? Bom, continuando. Desenhos de forma indicados por Rudolf Steiner para os 3 primeiros anos escolares. Já se pode começar com as crianças mais novas. Por exemplo, desenha-se uma linha preta contínua, como a da figura acima, acrescenta-se uma linha reta vertical, que é o eixo. Faz-se uma linha tracejada bem clara, com um desenho simétrico ao da linha preta contínua, e mostra-se para a criança que o desenho não está completo. Deixa a imaginar o que falta ser desenhado e a estimula a completar o desenho. Desta forma, é despertado internamente nela o desejo de completar não só o que está inacabado nas coisas, mas também de desenvolver dentro de si uma imagem correta da realidade. Para isso, o professor precisa ter um pensamento flexível e muito inventivo. Gente, que máximo isso, na real, né? Então, o professor pode dar o passo seguinte, sugerindo à criança que imagine como algo se espelha. Se existe no local uma superfície de água, propõe-se à criança que ela imagine como o objeto é refletido na água. Desta maneira, pode-se introduzir aos poucos as harmonias reinantes em tudo no mundo. Depois de ter feito esses exercícios por um tempo, de forma criativa, com um pensamento flexível, o professor pode então fazer outros. Desenha-se uma figura como a figura a seguir e tenta-se evocar na criança uma imagem espacial interna dessa figura. A seguir, o professor procura a transição desenhando a figura interna de tal forma que a criança possa ver que esta precisa ser feita para corresponder às variações da figura externa.
No primeiro desenho, o primeiro traço curva-se para fora e para trás. O segundo também tem projeção para trás. No próximo desenho, tenta-se explicar à criança que é preciso haver simetria quando ela desenha a figura interna. Ela precisa deixar a linha interna ir para dentro, onde a linha externa se projeta para fora. Assim, onde no primeiro desenho a linha simples corresponde a uma linha simples, no segundo, a curva externa corresponde a uma curva interna. Ou pode-se tentar o seguinte: o professor pode desenhar esta figura, as três formas internas, para as crianças e depois as formas externas correspondentes, de maneira que haja harmonia entre as figuras. E agora se procura encontrar a transição desta figura para outra, onde as formas externas não se encontram, mas se afastam uma das outras em direção ao infinito. Agora, as crianças têm a impressão de que este ponto quer fugir e que elas têm que correr atrás dele com as linhas, mas não conseguem pegá-lo. O ponto simplesmente voou para longe. Então, elas percebem que precisam organizar a figura correspondente apropriadamente, de maneira que, porque elas se afastam, precisam gerar esta forma interna de uma maneira particular. Aqui, só consigo explicar os princípios envolvidos. Resumidamente, as formas trazem à criança a visualização de assimetrias simétricas, e assim preparamos o corpo etérico ou o corpo das forças formativas enquanto as crianças estão despertas. Este continuará a vibrar durante o sono e nesta vibração aperfeiçoará o que adquiriu durante o dia. Na manhã seguinte, as crianças acordarão em um corpo etérico e em um corpo físico que estão internamente e organicamente em movimento. Isso traz uma tremenda vitalidade para o ser humano. E fim. E chegamos ao fim. Estrelas do meu coração, gratidão por terem me acompanhado até aqui. E, por favor, deixem seus comentários. Eu quero muito ouvir as suas percepções sobre essa leitura, sobre o momento que você está vivendo com seus filhos ou alunos, porque é na troca que a gente realmente aprende, né? Os insights de uma pessoa podem ser muita contribuição para outra pessoa. E se inscrevam aqui no canal para continuar acompanhando meus conteúdos de desenvolvimento humano, espiritualidade, maternidade, empreendedorismo. E reforço, gente, com todas as forças do meu coração, o convite para esse encontro do Reprograme-se que aconteceu hoje e está disponível para quem quiser ter acesso. A taxa de contribuição é R$21. Todo o material, os exercícios, eu vou disponibilizar para vocês, me chamem no WhatsApp. A gente foi bem profundo aí no entendimento dos esquemas neurais que são o centro, né? O core da forma como a gente vê o mundo, as pessoas e a nós mesmos, porque aquilo que acontece na nossa vida é um reflexo disso que a gente acredita sobre como o mundo é, né? Nós falamos aí das necessidades básicas emocionais. Bem resumidamente, a primeira delas é a necessidade de conexão e pertencimento. Todas elas acontecem lá desde o útero até a adolescência, mas em algumas fases aí da infância elas são mais fortes, como por exemplo a necessidade de conexão e pertencimento. Toda criança e adolescente precisa desse carinho, desse acolhimento dos pais, mas em especial na primeiríssima infância, quando eles não conseguem sobreviver sem o apoio dos pais, né? E quando há falhas nesse processo, vem uma intensa sensação de abandono, de desconfiança, uma privação emocional, né? A sensação de que as suas necessidades emocionais de empatia, de carinho, de afeto, de acolhimento, de proteção não foram atendidas, e vem uma profunda sensação de vergonha, de defectividade. A pessoa sente como se tivesse algo errado com ela, e por esse motivo ela não recebeu a devida atenção dos pais, dos professores, e depois vai pra vida, né? Os colegas, vai pra vida profissional, tudo isso que a gente assimila na infância, a gente leva pra vida, pros relacionamentos.
Uma outra característica também é a sensação de estar sozinho no mundo, né? Sente que não faz parte a nenhum grupo e acaba se isolando. Depois, sei lá, quando a criança já começa a querer andar, aquele cuidado excessivo, estresse, superproteção, não sabe aí, tudo isso vai formando uma dificuldade de trabalhar a autonomia e o desempenho. E a pessoa começa, quando isso é prejudicado, gera uma sensação de dependência, de incompetência, de fracasso, de medo do mundo, medo de doenças, emaranhamento, né, como se dependesse muito da mãe, do pai, da avó, do marido, como se a pessoa não conseguisse aí no futuro, é lógico que quando criança não, mas no futuro ela continua carregando essa sensação de que ela não consegue dar conta da vida. E a questão dos limites, esse contorno, essa borda de forma afetiva e não extremamente autoritária, né? Quando esse limite não é dado de forma afetiva, a criança ela pode desenvolver uma sensação de arrogo, de grandiosidade, de dono do mundo, né? E também questões de indisciplina, de falta de controle, aquela pessoa que não consegue comer o suficiente, que não faz as tarefas que tem que ser feita, que não consegue ter ritmo, não consegue ter rotina, tudo isso a gente carrega pra vida. E aí, essa fase dos 9 anos, gente, é muito importante, essa parte aqui dos limites. Sempre é importante, né? Mas essa fase que a gente tá conversando aqui é bem interessante. E ainda nessa fase de 9 anos, eu também vejo importante a outra necessidade emocional, que é a necessidade de empatia, que também é importante em todos os momentos da vida. Mas essa fase de 9 anos, eles realmente precisam muito disso, né? De perceber que os seus desejos, a sua individualidade está sendo ouvida. Quando eles não são ouvidos, quando... Coloca a blusa, menino! Ai, meu Deus, quando tem essas ordens rígidas e excessivas, já falei, desliga essa televisão agora, come tudo, coloca no prato, tem que comer, sei lá, entre outros exemplos, né, gera uma sensação de subjugação, quando no futuro aí, nos seus relacionamentos, essa criança, esse futuro adulto, na verdade, ele acaba transferindo a responsabilidade da sua vida para o outro, porque ele tem medo de não atender às necessidades e expectativas do outro e ser rejeitado, ser abandonado, ser desvalorizado. Então, ele se sente preso, acuado, apreensivo diante das relações e acaba permitindo que as outras pessoas controlem a sua vida, né? Ele não consegue desenvolver autorresponsabilidade, não consegue se conectar com as suas próprias escolhas. Vem também a questão do autossacrifício, que é quando a pessoa abre sempre mão de si pelo outro. É lógico que com os nossos filhos a gente acaba abrindo muito a mão da gente e das nossas necessidades, até porque a criança, ela precisa que a gente faça isso, ela não pode atender as próprias necessidades sozinhas, né? Mas aquela pessoa que está sempre deixando de fazer por si para fazer pelo outro, é porque está com esse esquema ativado. E também o excesso de busca de aprovação e de reconhecimento. Aquela pessoa que não consegue escolher nada sozinha, que sempre precisa da aprovação de alguém. Isso vocês podem perceber muito na vida de vocês, nos relacionamentos, alguma coisa eu tenho certeza que fez sentido. E nesse encontro que nós fizemos antes, hoje aliás, que tá gravado, que é só você me pedir aí no WhatsApp e aí eu disponibilizo para você. Nós fizemos um exercício para cuidar dessa criança, para limpar essas necessidades, e também deixei algumas práticas pra gente trabalhar no cognitivo, né? Porque o que acontece? A gente faz algumas liberações emocionais, liberações energéticas, mas a gente precisa também mudar isso na nossa vida no dia a dia. E foram esses exercícios que eu deixei também para as pessoas aí que participaram e que está disponível para quem quiser ter acesso à gravação. Gente, eu já falei demais, mais uma vez super gratidão, inscrevam-se aqui no canal, em breve eu escolho fazer um encontro presencial que vai ser muito especial, principalmente para profissionais aí do desenvolvimento humano, o que pode ser para qualquer outra pessoa também, tá? Um super beijo no coração, compartilhem com todas as pessoas que possam se interessar, curtam, comentem, porque isso me ajuda a expandir aqui o canal. Fiquem com Deus. E aproveitem também as meditações que tem aqui no canal, tá bom? Um super beijo no coração e nos vemos em breve. Gente do céu, eu estava agora editando vídeo, colocando e ajustando as imagens
E me dei conta que eu esqueci de comentar sobre a última das 5 necessidades emocionais básicas, que é a necessidade de expressão emocional. Sabe aquela criança que tem que sempre cala a boca, né? Quem manda aqui sou eu. Aqueles pais que são muito exigentes com a criança e consigo mesmo. Famílias, cenários muito inflexíveis, cenários críticos e punitivos. Eles trazem a questão da supervigilância e inibição, né? O que seria isso? A criança torna-se um adulto excessivamente negativo, pessimista, nunca acredita que algo vai dar certo, com muito medo, com dificuldade de se colocar vulnerável, de falar sobre as suas emoções, sobre as suas necessidades, sobre os seus sentimentos, muito racional, sempre se protegendo de que alguém possa causar algum mal a eles, né? E também pessoas muito inflexíveis e críticas, que vivem em constante tensão, que não conseguem relaxar, muitas vezes até conseguem encontrar um momento de lazer, mas se sente culpado por isso, é como se estivesse sendo improdutivo, tem padrões muito elevados, muito perfeccionismo com foco muito nos detalhes, não consegue olhar para aquilo que fez de bom, é como se sempre faltasse alguma coisa, sabe aquela pessoa que está sempre estressada, acelerada, sobrecarregada? Então, é essa pessoa. E também uma postura punitiva, né? Além dessa questão do crítico, ele também tá sempre se castigando e castigando as outras pessoas em suas relações. Acredita que as pessoas erraram, elas têm que ser punidas. Isso tudo, embora seja muito comum, não é uma característica assim de um adulto saudável. Ou seja, é algo que precisa ser visto, precisa ser compreendido, curado, tratado e ajustado. É isso. Fica o convite novamente. Beijos e até breve.